Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal, me chamo Anderson. Esse é o canal Pregando como os Apóstolos Pregavam. Nesse vídeo eu vou te mostrar as contradições que existem na Bíblia, que as pessoas vão falar que é contradição, mas não é contradição, né? É lógico que a Bíblia, ela foi feita, né, como é que eu posso dizer, por mãos humanas, né? A Bíblia, ela demorou 1500 anos para ser escrito, né, por 40 autores diferentes. Só que o autor é o Espírito Santo. Só que a Bíblia é o livro mais corrigido, é o livro mais compilado, mais, sabe, copiado, é o que mais vende no mundo. No mundo todo é a Bíblia. Então é comum você ver não vou falar erro de tradução, até erro de traduções, né? Porque tem muitas coisas no judaísmo que, quando foi traduzido para o inglês, depois veio aqui para o português e não trouxeram o original, literalmente. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus descansou no sétimo dia, no original não é descansar, porque Deus não cansa. E cessou no 7 dias da criação. Quando ali em Êxodo 20, onde fala dos 10 mandamentos, diz que não matarás, não, está errado. O próprio Deus mandava matar. É não assassinarás, né, que é diferente. Não matarás, não derramarás sangue inocente, né, não assassinarás inocente, no caso, não é verdade? Porque, então, são erros de traduções. E aí eu vou te mostrar já vou te mostrar um post aqui de várias contradições na Bíblia aqui, ó. Aí tá aqui, ó, você vai pegar a sua Bíblia, você vai abrir em Mateus, vou deixar aqui porque eu tô com a minha Bíblia aberta aqui, Mateus 28, de 1 ao 5, Marcos 16, de 1 ao 5, Lucas 24, de 1 ao 4 e João 20, do 1 ao 12. Presta bem atenção na pergunta: quantas mulheres foram no túmulo de Jesus? Quem está falando a verdade? Cadê a inspiração da Bíblia? Ou seja, os ateus amam isso aqui. Porque cada versículo, ou cada escritor traz mulheres, a quantidade de mulheres diferente. Por exemplo, Mateus fala que foram 2 mulheres, né? Marcos, por exemplo, diz que foi 3 mulheres. E Lucas fala que foi várias mulheres. E João fala que foi uma mulher. Mas tá, e aí, qual que você acha que é o verdadeiro? Para você, qual que é... Quem está falando a verdade? E isso aqui se caracteriza uma contradição? Não. Sabe por quê? Porque o tema principal aqui não são as mulheres. A ênfase é Jesus, é o túmulo, é a ressurreição. Então você tem que entender que os 4 evangelhos é uma sinopse. O que seria uma sinopse? São os mesmos escritos, são as mesmas coisas, porém ditas por percepções diferentes. E outra, os evangelhos é uma biografia, conta a história de Jesus. Então, as coisas secundárias não têm tanta importância, não vai atrapalhar a sua fé, porque a biografia é de Cristo, é de Jesus, né? Então, quando Mateus fala, Mateus, na percepção dele, falou que foi 2 mulheres. Não interessa se foi 2 ou 3. Tinha mulheres, mas o foco é a ressurreição de Cristo, o túmulo dele vazio. E Marcos fala que foi 3 mulheres. Lembra que eu te falei que o evangelho é uma sinopse? São uma história contada por percepções diferentes. É como se eu lesse a Bíblia toda, ou melhor, se eu lesse Marcos, né? Porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Como se eu lesse Marcos e eu descrevia
descrevi, se não sei como é que pronunciei corretamente, com a minha percepção de visão. O foco é Jesus, mas as coisas secundárias eu posso acrescentar, posso tirar, eu posso omitir, desde que o texto em si não atrapalhe o que o texto está passando para a gente, né? Isso não caracteriza contradição, não, foi só percepção diferente. Talvez ali na multidão, na hora que aconteceu, ou na percepção do escritor, que eu não sei quem que é, que os evangelhos têm um nome, né, mas não foram ele que escreveu. O único que escreveu o evangelho certo aqui foi Marcos e Lucas. Agora, de João, de Mateus, não tem certeza que foram ele que escreveu. Deixa eu botar o meu, para ficar bonitinho aqui na câmera. Nós não temos certeza se foi ele que escreveu. Tá ficando estranho. Então, talvez, na percepção do escritor, viram 3, viram 2, viu várias. Não tem. O que tem? Eu falar que foi 1, ou falar que foi 2, ou falar que foi 3. Então é isso. Então você vai ver coisas na Bíblia, igual, por exemplo, tem um versículo que diz assim, ó, no Gênesis, que Caim, quando ele matou seu irmão, ele foi expulso do Éden, né? Por Deus. E ele saiu do Éden e ele foi andando e encontrou uma cidade. Como é que tinha a cidade? E a cidade tinha nome, Nod. Quem foi Nod? Quem fundou essa cidade de Nod? Quem era Nod? E lá ele encontrou uma mulher e casou com ela. Aí, né, tinha Adão e a Eva, tinha 2 filhos, Caim e Abel, 4. Aí o Caim matou Abel, ficou 3. Abel foi expulso, já encontrou uma cidade e tal, e aí? Como é que você explica isso? Tem pessoas que vão falar assim, não, mas isso aí passou anos e anos, eram próprios filhos de Eva e Adão. Ou seja, então você acha mesmo que Caim casou com a irmã dele? Tá, e Nod? Será que Nod era irmão de Caim? Era outro filho de Adão? É lógico que não, né? E as pessoas não entendem certo tipo de coisas, né? E eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus iria permitir que irmãos, igual, né, você está falando que a mulher de Caim era irmã dele, você acha que Deus ia permitir que irmãos tivessem relação entre irmãos? Você acha que Deus ia permitir que filho transava com mãe transando com filho? Você acha que pai, o Adão transando com a filha? Isso não existe, pessoal. Que isso não existe. Deus que você está pondo na sua imaginação é totalmente diferente. Isso não existe. Isso não existe, pô. Tem lógica isso. Então, outra coisa que você tem que aprender, de uma vez por todas, o Novo Testamento não começa com Mateus, Marcos, Lucas e João, não. O Novo Testamento começa no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Os 4 evangelhos, a sinopse, faz parte da lei do Antigo Testamento. Então, a gente não pode trazer coisas do evangelho, dos 4 evangelhos, pra gente, pra graça, não. Lógico, os feitos de Jesus, nós trazemos para nós. O que Jesus fez, nós traz para nós. Só que a doutrina que eles pregavam ali é da lei. A Bíblia fala em Gálatas, Jesus nasceu sob a lei, não em cima da lei, não sobre a lei, não, sob a lei, para nos resgatar da maldição da lei. Então, Jesus, ele, com a sua morte, né, ele abriu um novo testamento. O que é testamento? Por exemplo, eu fiz um testamento, eu tenho 2 filhos, né, e um neto, e uma esposa, lógico. Eu fiz vamos supor que eu estou vivo, eu sou muito rico, fiz um testamento, eu vou largar isso aqui para isso, aqui para isso, aqui para isso. Eu em vida eu fiz o testamento, só que o testamento só tem validade se eu morrer. Então, a graça foi inaugurado com a morte de Cristo e a ressurreição dele. Então, enquanto Jesus estava vivo ali era a lei, moço. Não é graça não, você é enganado. Entendeu? O testador, o testamento só tem validade quando o testador morre. E Jesus morreu. Aí surgiu o Novo Testamento. Né? Com a ressurreição dele, veio outra dispersação. A dispersação da graça. São 7.
né? Deixa eu lembrar aqui que eu não lembro direito. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, onde a gente está, e vai ter o milênio, a dispersação, a sétima é a última. Na verdade, e quando vai começar o milênio, a sétima dispersação? O arrebatamento da igreja. Até hoje, se você não sabe, existe um livro que está sendo escrito na Bíblia. É o livro de Atos dos Apóstolos. Que dali não é Atos dos Apóstolos, é Atos da igreja. Então, enquanto não houver arrebatamento, a igreja está sendo escrita. O Atos dos Apóstolos está sendo escrito. Atos da igreja. O que eu estou fazendo aqui hoje, o que pessoas fazem, é Atos da igreja. Está sendo escrito isso até hoje. Esse livro vai ser selado com o arrebatamento. Aí nós vamos passar para outra dispersação. Aí eu não sei o que vai acontecer, não sei se vai vir outras pessoas pregando, não sei se vai... Não sei. Eu só sei que 2.000 anos atrás houve um evento que abalou o planeta. A vinda do Filho de Deus, a morte e a ressurreição dele. E quando houver o arrebatamento, vai ser um outro evento. E esse evento vai ser predito durante 1000 anos. Quando Satanás vai ser preso, né? No finalzinho do milênio vai ser solto e ser aniquilado. Onde vai ser jogado Satanás e seus anjos junto com os ímpios no lago de fogo, junto com o inferno no lago de fogo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já se inscreva aqui no canal, pregando como os apóstolos pregavam. Me chamo Anderson e até o próximo vídeo.